De boas intenções, o inferno está cheio, então talvez seja até compreensível que a gente encontre muitas boas intenções em o filme do Hellboy, né? Porque afinal de contas, o Hellboy é um personagem que é muito fascinante nos quadrinhos, né? E tem bastante história. Eu gosto muito do traço, eu gosto muito das histórias, eu gosto muito da atmosfera e do tom adotados pelo Mike Mignola, que é o criador do personagem nos quadrinhos. Mas toda vez que ele foi adaptado para o cinema, ele parece que nunca foi completamente compreendido. E embora eu goste muito do primeiro filme dirigido pelo Guillermo del Toro, que eu acho que ele consegue dar um estilo ali um pouco mais Lovecraftiano, um pouco mais com aquele horror fantástico, fascinante que o Del Toro é mestre em fazer, o segundo filme do Del Toro pra mim já erra um pouco o tom. E a gente teve também uma versão em 2019 que também faz tudo errado. E aí agora a gente ia ter um filme que parecia ter mais voltado ali pro gênero de horror e tal, que como eu falei, é uma ótima intenção, porque parece que alguém compreendeu como trabalhar o personagem nos cinemas. Mas infelizmente precisa de muito mais do que boa intenção para fazer um filme funcionar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, já deixa um like nesse vídeo para esse vídeo ser recomendado aí pra galera que também gosta de cinema, vai me ajudar bastante. E também não se esquece de me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de Hellboy e o Homem Torto, filme dirigido pelo Brian Taylor. Após um problema no meio de uma missão, Hellboy, interpretado pelo Jack Casey, acaba descobrindo um vilarejo atormentado por bruxas e também por um antigo demônio conhecido como o Homem Torto. Por mais que Hellboy, o Homem Torto, já tivesse ali deixando claro que poderia ser um filme um pouco mais fraco, eu achei interessante que ele parte de um conceito bem legal, que é de trabalhar o personagem de uma forma mais interessante e voltada pro horror, como são os quadrinhos do Mike Mignola. Que inclusive é acreditado como roteirista do filme, então faz sentido que esse filme seja um pouco mais fiel com o material base e largue de vez aquela pegada de tentar forçar o Hellboy em um filme um pouco mais de super-herói, né? Com um tom mais de um filme de super-herói. Ele nunca foi esse tipo de personagem, então é legal ver um filme que não vai adotar esse tom, essa atmosfera de um filme de super-herói, e sim essa coisa um pouco mais de horror mesmo, um horror um pouco mais introspectivo até, e que nesse caso beira o horror folclórico, né, que é uma coisa que toma ali a primeira metade do filme de uma maneira até bem interessante. E aí quando a gente começa a assistir o filme, a gente vê que é uma produção de baixo orçamento, que vai ali tomar essa pegada do Hellboy mais de horror folclórico, o que gera até alguns momentos bem interessantes, com umas imagens estáticas bem legais, né? Se você pegar alguns momentos isolados de Hellboy, o Homem Torto, você vai ver que é um filme que lembra filmes ali, como por exemplo A Bruxa, Midsommar, são momentos que poderiam ser tirados desses filmes, mas é claro, trabalhados aqui de uma maneira diferente, com outro tipo de direção e com um orçamento muito mais baixo. Então assim, se Hellboy e o Homem Torto consegue se vender nessas imagens estáticas, o problema talvez seja quando ele vai para as imagens no filme, né? Afinal de contas a gente não tá lendo um quadrinho nem vendo um livro de fotos, a gente quer realmente assistir um filme. E aí a gente vê que o maior problema de Hellboy e o Homem Torto nem é mesmo a falta de orçamento que transparece logo na primeira cena de ação, mas sim um problema de direção, que é uma direção bem limitada e que não consegue contornar esse e outros problemas do filme. Então todas as ideias interessantes que vão surgindo em tela durante a sessão de Hellboy e o Homem Torto, elas acabam sendo ou descartadas ou trabalhadas de maneira muito ruim por causa da direção do Brian Taylor, que é uma direção que não sabe dá o tom exato dessas imagens. Parece que a gente está assistindo um filme que está se repetindo e que mesmo quando ele tenta elaborar um pouco mais a mitologia do que está contando na obra, ele dá voltas em círculos e ele simplesmente não tem uma regra para seguir. Então, por exemplo, a gente tem um elemento ali que é tipo um mocinho da sorte, que aquilo ali é o maior ex-máquina do filme, ele serve para absolutamente tudo que eles precisam para resolver qualquer conflito que apareça no decorrer da narrativa. Todas as situações que o filme tenta apresentar, eles vão jogando de maneiras bem bizarras. Então a gente tem a primeira cena de ação do filme, que é uma cena que eu mencionei. Parece que é uma cena que é pra introduzir simplesmente o personagem, só que é uma cena que ela é muito estranha pela forma como ela é filmada. E aí toda a forma como eles vão introduzindo os personagens, antagonistas, como eles vão trabalhando o tema da bruxaria, como eles tentam introduzir o Homem Torto. Tudo isso é muito jogado, tudo isso é muito mal trabalhado. E é como eu falei, o que sobra são algumas cenas estáticas, alguns momentos interessantes, que são até meio assustadores, mas que no geral eles não se conversam entre si, seja porque a montagem é muito ruim, acho que é uma das piores montagens que eu vi esse ano, e olha que eu vi o Corvo e eu comentei o Corvo aqui recentemente no canal. Tudo parece muito jogado, tudo parece muito sem propósito, desde as motivações dos personagens até toda a forma como ele vai trabalhando as bruxas, trabalhando o Homem Torto. Tudo tá ali de uma forma que parece que são alguns sketches que estão ligados de alguma maneira
pra talvez tentar contar a melhor história possível, mas que nunca contam realmente uma história de fato. E mesmo os conflitos do personagem, que eu acho que são algo que é muito interessante no Hellboy, seja pela aparência dele ou pela forma como ele é um demônio que tá caçando demônios, nem isso é algo trabalhado. Então resta uma atmosfera de terror que ela não é de fato trabalhada no filme, aprofundada no filme, ela apenas existe porque é um filme mais sombrio, mas que o diretor não parece exatamente saber o que fazer com aquilo. É uma contação de histórias que talvez funcionasse muito melhor nos quadrinhos, não é à toa que o Mike Mignola está envolvido no roteiro e ele tem esse quadrinho que está sendo diretamente adaptado no filme, que é um filme que tem imagens ali que parecem tiradas diretamente dos quadrinhos. Mas aí, como ele não tem realmente uma carga narrativa, uma base sólida pra contar essa história, ele acaba meio que cansando em dado momento, porque a gente não entende qual que é o propósito desse filme de fato. Porque ele não funciona tão bem pra apresentar o Hellboy, ele não funciona tão bem pra criar uma base de franquia, e ele não funciona tão bem pra contar uma única história mais sombria sobre o personagem, e que talvez fosse se tornar um filme marcante, porque ou ele é um filme mais de terror, ou ele é um filme que fala de alguns temas de uma maneira legal, baseado num filme de quadrinhos. Não, ele simplesmente existe. E o pior de tudo é que como o filme ele não tem nenhuma base pra trabalhar e ele é visualmente muito ruim, parece que a gente tá assistindo uma versão de 1h40 de um filme feito por fãs, aqueles filmes que os fãs fazem sem nenhum orçamento e que acaba conseguindo bancar, sei lá, 10 minutos de filme e joga no YouTube. É aquele tipo de produção que os fãs de alguma mídia, seja uma série, um quadrinho, um livro, eles acabam olhando aquilo no YouTube e curtindo o conceito e pensando, pô, isso tem potencial pra virar um filme, desde que respeitassem esse estilo, respeitassem esse tom. Mas aí a gente tem um filme de 1h40 que trabalha esse estilo e trabalha esse tom, mas não consegue de fato ter uma história pra contar. E aí acaba que esse filme ele é simplesmente isso, é um filme conceito, onde o conceito apresentado, o estilo apresentado funciona muito bem, mas nada além disso consegue funcionar de fato. Então, para Hellboy e o Homem Torto, nota 2. Como uma pessoa que gosta muito do personagem, gosta muito dos quadrinhos e gosta desse estilo mais de terror, eu ainda anseio bastante ver um filme do Hellboy que funcione tão bem pro personagem como o primeiro do Del Toro funcionou. Porque o primeiro Del Toro ali, ele acertou muito a mão, embora no segundo, como eu falei, já ficou muito super-herói pro personagem. Então quero muito ver um filme do Hellboy que faça jus ao personagem um dia, mas eu acho que talvez ainda demore. Apesar disso, Hellboy Homem Torto não é tão ruim assim quanto, por exemplo, o Tarô da Morte. Esse que também é um dos piores do ano, bem disparado. E aí é aquela coisa, você quer ver um filme com vibes do demônio, assim, mas que seja um filme bom? Assista Longlegs. Esse filme não tem erro. Esse filme você vai curtir, que é muito mais interessante do que Hellboy Homem Torto, que eu queria ter gostado muito mais. Mas é isso, você assistiu ou tá com expectativa? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.